Oh, glória a Jesus. Quem está feliz aí, diga amém. Graça e paz. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de milagres. O maior milagre é o Senhor visitar nós que somos pecadores. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Divide com quem não tem a Bíblia do seu lado aí. Amém? Apocalipse capítulo 2. É o último livro da Bíblia. Que me apaixona e me conforta. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, me apaixona. Apocalipse capítulo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesses à prova os que assim se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pois de onde caíste, lembra-te, arrependa-te, e volte à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Feche seus olhos. Senhor, leva o nosso coração cativo ao entendimento. Nós queremos ser igual a um leão que, quando estraçalha a sua presa, devora a sua presa. Nós queremos ser essa presa nas tuas mãos, na tua boca, Senhor. Tira toda a carnalidade, Senhor, e venha nessa noite fazer com que esse confronto possa confrontar o nosso entendimento, o nosso coração. Leva a nossa mente cativa, que o Senhor tenha liberdade de fluir nesse lugar. Traz os corações para perto de ti, leva o nosso coração à tua presença, e que o Senhor manifeste o teu Espírito no nosso meio, glorificando o teu nome, exaltando a grandeza da tua santidade. Por isso nós queremos sair daqui melhores do que nós entramos. Por isso, Senhor, nos leva a um nível de entendimento maior do que nós estamos vivendo. Nos leva ao terceiro céu, assim como Paulo foi levado, e abra o céu das revelações sobre a nossa cabeça, Pai, e nos traz para perto de ti, em nome de Jesus. Amém? Se assenta. O tamanho do seu glória vai ser o tamanho da sua fome hoje. Queridos, eu queria falar sobre voltemos ao primeiro amor. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Diga amém. Voltemos ao primeiro amor. Eu preciso de todo silêncio agora. Por gentileza, não ande, sente. Eu sei que o ambiente está pequeno, mas o Senhor está preparando um lugar para nós. Vocês podem sentar aqui na frente, se precisar de lugares. Amém? Eu quero falar sobre voltemos ao primeiro amor. Queridos, o Senhor escreve, através de João, uma carta à igreja em Éfeso. E na verdade o Senhor está clamando por algo que foi deixado de lado. O Senhor está clamando por algo que foi deixado em um segundo plano. Quando eu digo que precisamos voltar ao primeiro amor, eu estou dizendo que todo relacionamento ele amadurece com o tempo. E esse amadurecimento com o tempo, ele tem a tendência de se tornar uma rotina e de, com o passar do tempo, ele se diluir.
Assim é o nosso relacionamento com as pessoas, e também é assim o nosso relacionamento com Deus. Aqui nessa carta, João, através de Jesus, está protestando aquilo que eu posso chamar de primeiro amor. Na verdade, a carta endereçada à igreja de Éfeso é Jesus protestando acerca da decadência daquela igreja vinha apresentando sobre os fiéis que estavam à sua volta. Ele protestou acerca de que eles abandonaram o primeiro amor. E na verdade, o que seria o primeiro amor que essa mensagem está dizendo? O primeiro amor é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, e coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Isso foi bem claro quando Jesus escreveu em uma de suas parábolas, Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus está dizendo que o reino de Deus é igual a um campo, que é igual a um certo homem que, encontrando o tesouro, esconde, ele volta para sua casa, ele vende tudo que ele tem, ele compra aquele campo junto com aquele tesouro. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe de abrir mão de tudo que tinha para desfrutar daquilo que foi encontrado. E essas duas características, elas precisam estar latentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Essa alegria mencionada do primeiro amor, ela também foi mencionada por Jesus em uma de suas parábolas. Você lembra da palavra do semeador? Em Mateus capítulo 13, verso 20, Jesus vai dizer o seguinte: o que foi semeado em um solo rochoso, esse é o que ouve a palavra de Deus e logo recebe no seu coração com alegria, com felicidade. Mas como não tem raiz, mesmo sendo antes de pouca duração, e em chegado o dia da angústia e o dia da perseguição por causa da palavra de Deus, se escandaliza. Jesus está dizendo que um homem que recebe o reino de Deus de primeira instância, ele se alegra, ele festeja. Mas como não tem raiz, o solo não tem raiz, não tem estrutura, quando vem a perseguição, ele deixa de lado. E esse é o quadro de muitas pessoas. Eles recebem o evangelho, eles recebem o amor de Deus, mas por não ter raiz, aquela alegria que eles receberam é momentânea. Mas Jesus também diz, usando o apóstolo Paulo para dizer acerca de um outro nível de entendimento, um outro nível de pessoas que mesmo diante das mais duras perseguições não deixam Jesus de lado. Outros cristãos, por sua vez, mesmo diante das provações, eles transbordam de alegria. Você não pode permitir que a angústia te paralise ou faça com que você seja impedido de servir a Jesus. Atos capítulo 5, verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-lhes. Açoitaram-nos, isso aqui é muito forte. E chamando os apóstolos, o açoitaram. Olha como isso aqui é poderoso. E ordenando-lhes que não falassem mais o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo que eles se alegraram por ser perseguidos pelo nome de Jesus. Paulo está dizendo que eles festejaram porque eles estavam sendo perseguidos pelo nome do Senhor. E é desse tipo de gente que nós estamos falando. Pessoas que se alegram em meio às tribulações, pessoas que se alegram em meio às afrontas, quando estão sendo perseguidas pelo nome de Jesus. Não há desculpas, não há problemas em você se entristecer, mas há problemas em você deixar de se alegrar no Senhor. O primeiro amor é o nosso primeiro relacionamento com Deus, é o nosso primeiro relacionamento com Ele, é quando nós estamos devotos, tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando você está no primeiro amor, você abre mão de tudo para estar com Jesus. Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 13, verso 45.
O reino dos céus é semelhante também a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado essa pérola de grande valor, ele vai e vende tudo que ele tem para possuir aquilo que ele encontrou. Sabe o que é isso? Quando você encontra o reino de Deus e a sua justiça, você tem o reino de Deus, você tem a sua justiça como a maior prioridade da sua vida. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, esse primeiro amor nos faz entender que a nossa fé é uma fé para que tem que ser vivida, vivenciada. Este primeiro amor nos leva a vivermos intensamente o amor, a fé. E essa fé não pode ser qualquer fé, ela tem que ser uma fé cristã. Por isso que em Atos capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, usando o apóstolo Paulo, ele vai dizer acerca desse amor que nos constrange, mas em Atos capítulo 2, foi relatado por Lucas. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens. Distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles dividiam o que eles tinham, para que ninguém passasse necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, na igreja, buscando ao Senhor. Eles partiam o pão de casa em casa, e eles tomavam as suas refeições com alegria, com pureza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia com todo o povo. Enquanto isso, sabe o que o Senhor fazia? Quando eles se reuniam, dividiam o pão, eles comungavam da alegria, eles vendiam as propriedades e dividiam com quem não tinha. O Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que seriam salvos. Por isso que nós não temos que correr para encher uma igreja. Somente o fato de sentarmos na mesa e estabelecermos com os filhos espirituais, o Senhor manifesta o crescimento de uma igreja verdadeira e viva. Isso é uma igreja apaixonante, é uma igreja que apanha, mas glorifica. Isso é uma igreja contagiante, é uma igreja que está sendo perseguida, está sendo afligida, mas mesmo assim tem uma alegria, porque a semente não foi plantada em uma terra que não tem raiz. Esse relato dos apóstolos é uma igreja viva, é um relato de uma igreja de paixão, de fervor. Atos capítulo 4, verso 32, da multidão dos que creram, era um coração e uma alma onde ninguém considerava exclusivamente nada seu, e nada que possuía era seu. Tudo, porém, era comum entre eles. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia uma abundância de graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha a diferença de hoje. Portanto, os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía para qualquer um, que na medida que alguém tinha necessidade. Esse é o sonho de Jesus para a igreja. E essa igreja não é um sonho, essa igreja pode se tornar realidade no nosso meio. Essa igreja precisa se materializar no nosso meio. Isso só vai se materializar se nós estivermos vivenciando esse primeiro amor, essa primeira paixão, esse primeiro encontro com o Senhor. Existe um padrão de se buscar a Deus, existe um caminho para se buscar a Deus. E esse caminho é quando tudo se torna simples perto do que Jesus fez por você. Esse padrão para se buscar a Deus é quando Ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra coisa à sua volta. Nós devemos chegar a um ponto de ansiarmos mais de Deus, ansiarmos mais do Senhor Jesus. Jesus precisa ser tão importante para mim como qualquer outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nos confronta em todo o tempo que fala conosco. Ele está dizendo o seguinte: você tem que me amar mais do que a sua mãe, você precisa me amar mais do que seu pai. Olha o nível de confronto que ele fala conosco. Você precisa me amar mais do que você ama a sua mãe. Ele está falando de um laço fraterno. É impossível alguém deixar de amar uma mãe ou um pai. Mas ele está dizendo: o seu amor por mim precisa estar muito acima da tua família. É uma balança, parece que é uma balança desigual, mas não é. Ele está dizendo: você precisa me amar muito mais do que os seus filhos.
Esse é o primeiro amor. E o ser humano, ele foi criado não é para ficar rico, não é para você andar em uma Land Rover, não que isso não seja um veículo que Deus pode te abençoar. Ele foi criado para buscar a Deus. Esse propósito divino é claramente revelado nas Escrituras. Na pregação do apóstolo Paulo em Atenas, ele faz a seguinte afirmação, Atos capítulo 17, verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários como esse, feito de mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de antes precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá vida, respiração e tudo quanto mais. De um só fez toda a raça humana, ele está falando de Adão, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites para a sua habitação, para buscarem a Deus, porventura tateando, possam achar mesmo, bem porque Deus não está longe de nós, Ele está perto. Sabe o que Paulo está dizendo? Por mais que você busque a Deus sem entendimento, por isso nós não podemos bater em pessoas, nós temos que combater no sistema. Quando você vê na televisão alguém fazendo alguma coisa que está fora da Bíblia, não bata nessa pessoa, combate o sistema, bata no sistema. Porque essa pessoa, no entendimento dela, um curto entendimento, ela está tentando procurar a Deus, como Paulo disse, mesmo tateando, mesmo tentando encontrar. Mas você está tendo um entendimento maior do que isso. Isso é uma declaração bíblica, sabe por quê? O homem foi criado para estabelecer na terra o que ele está recebendo do céu. Deixa eu dizer para você, o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você veio de lá e vai voltar para lá. Lá é a nossa casa, fomos formados lá. Não importa se alguém te desprezou, se alguém te excluiu, não importa. A Bíblia diz que Ele nos desejou primeiro. Adora um pouco, se você puder, levanta as suas mãos e adora um pouco. Paulo está dizendo que você pode buscar a Deus mesmo tateando, mesmo na cegueira espiritual, porque o homem foi criado para buscar a Deus, e Deus quer ser achado por nós. Paulo está afirmando que Ele não está longe, mas Ele está pertinho de nós. Ele quer ser achado por nós. Contudo, Deus espera que os homens o busquem, mas também fazendo da forma correta. Porque o profeta Jeremias foi usado por Deus, escute isso, que isso aqui é muito forte. O profeta Jeremias foi usado por Deus e deixou bem claro, que Deus deixou bem claro que é necessário para o que encontremos. Você não pode somente buscar a Deus, porque buscar qualquer um busca. O espírita busca a Deus. Você não pode buscar somente a Deus, buscar qualquer um busca. Buscar qualquer um vem à igreja, qualquer um vai a um lugar que se reúne para falar de Jesus. Buscar qualquer um faz. Jeremias dá a receita. Você tem que buscá-lo, vírgula, mas buscá-lo de todo o seu coração. Ou seja, Ele é a minha prioridade absoluta. Jeremias 29, buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós. Sabe o que é isso? Esse amor que Jeremias está dizendo é um amor que faz com que nós venhamos a trabalhar para Jesus. Jesus relacionou esse amor com as obras e disse a Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Ama mesmo? Amo. Então você vai cuidar do meu rebanho, você vai trabalhar para mim. Só que antes de trabalhar para você, ou você trabalhar para Deus, Deus não quer que você trabalhe só para Ele. Apesar que quando você o ama, você trabalha. Ele não quer que você trabalhe para Ele, Ele quer trabalhar com você. Eu disse isso lá em cima. Jesus não vem por causa do louvor, ou por causa que o bispo está aqui. Ele vem por causa de vocês. Se você cantar na unção de Deus, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, Ele vem. Quem está entendendo, diga amém. Ele vem porque ele vem por causa de nós, irmãos. Nós somos a coroa da criação de Deus. Quando Ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém, Ele não está dizendo que Ele não vai dividir a Shekinah dele com ninguém. Nós somos a glória de Deus. Por isso que nós somos igual uma escova de dente. A sua escova de dente só você usa, ninguém usa mais. Por quê? Porque é pessoal. Quando Ele está dizendo: não vou dividir a minha glória com ninguém, Ele está dizendo o seguinte: eu não divido ele com ninguém, eu não divido a Maga com ninguém, eu não divido o Danilo com ninguém, eu não divido o pastor Sérgio com ninguém, nem a pastora Valquíria com ninguém, eu não divido o Reginaldo com ninguém. É a minha glória, vocês são a minha glória.
Esse amor também faz com que nós venhamos a trabalhar para Deus. Jesus relacionou esse amor às obras. Pedro, você trabalha para mim? Trabalhe, Jesus. O apóstolo Paulo fala também que o amor de Deus é tão forte que nos constrange. E o entendimento da sua profundidade desse amor nos constrange a não vivermos mais para nós, mas sim para Ele. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos. Vê se você entende isso. Todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que eles o morreu e o ressuscitou. Tudo na vida não te pertence mais, sabe por quê? Porque quando Ele morreu para que eu e você tenhamos vida. Foi esse amor que nos constrange, que Paulo está dizendo, de um amor que fez com que ele trabalhasse. Olha, você percebeu que o apóstolo Paulo trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Por quê? Porque quando ele se deparava com a glória de Deus, ele ficava tão constrangido que fazia com que ele pregasse, falasse. Na verdade, ele não abriu uma janela, ele trouxe um espelho. Ele não olhava para a vida dos outros, ele olhava para um espelho que refletia a imagem de Deus sobre a vida dele. Isso dava fome para que ele trabalhasse mais do que os demais apóstolos. Ele está dizendo, o amor de Deus na minha vida foi tão grande que me constrangeu. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, graças a Deus que estava comigo. E isso também deve ser assim conosco. Um amor incondicional, o primeiro amor, a chama do primeiro amor. O primeiro amor é a profunda resposta do entendimento de Cristo sobre nós. É o que nos leva a buscarmos a Deus, ao Senhor e o seu reino com uma intensa paixão dentro de nós. Se você não tem desejo de se envolver com a obra de Deus, isso é um perigo. Se você não tem desejo em trabalhar para o reino, isso é um perigo. Isso está provando que o primeiro amor está se perdendo dentro de você. Você perdeu o primeiro amor e não está notando, porque se você não quer trabalhar para o reino, Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, é porque um amor havia dentro dele, uma intensidade muito forte havia dentro dele. Eu quero dizer agora sobre a perda do primeiro amor. Alguns acham que o primeiro amor está levado ao trabalho. Então, se eu deixar de trabalhar, ou diminuir o meu trabalho, pode ser que eu perca o primeiro amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A perda do primeiro amor, muita gente acha que está relacionada ao trabalho, mas tem gente que está trabalhando sem o amor. Tem gente que está trabalhando sem a paixão. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus, a carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é uma questão de relaxarmos no trabalho. João está dizendo para Éfeso o seguinte: vocês perderam o primeiro amor, não é porque vocês não trabalham, ao contrário, vocês trabalham e trabalham muito pelo reino. Apocalipse capítulo 2, ele disse: eu conheço as suas obras, tanto o seu labor, como a sua perseverança. Olha para mim, a palavra grega traduzida para labor é kopos, que de acordo com a concordância do Strong, significa intenso trabalho, unido de aborrecimento e fadiga. João está dizendo o seguinte: eu sei que vocês estão cansados trabalhando para mim, fadigados, mas mesmo assim estão trabalhando. Porque tem gente que se envolve na obra de Deus e está trabalhando, mas não ama. Perdeu a paixão, perdeu a intensidade, perdeu o fervor. João está dizendo: eu sei que vocês trabalham em labor, eu sei que vocês trabalham em fadiga, eu sei que vocês trabalham em aborrecimento. Irmão, trabalhar para o reino, sempre vai ter alguém que vai nos aborrecer. Sempre vai ter um fardo a mais que vai fazer com que caminhemos pesados, cansados, exaustivos. Mas isso está dizendo, sabe do que? De um trabalho sem fervor. Eu não posso fazer a obra de Deus cansado. Sabe por quê? Porque se você faz a obra de Deus cansado, não é a obra de Deus, é a sua obra.
Eu fico preocupado quando alguém me diz: eu estou cansado da obra de Deus. Eu falo: não é a obra de Deus, é a sua obra. E tudo o que você fizer, você vai ter que alimentá-lo. Jesus disse para mim: pare com isso, pare com isso, pare com isso, pare com isso, pare com isso. Eu disse: e agora? Ele disse: tudo que eu mandar você fazer, eu pago a conta. Tudo que você fizer por conta própria, você tem que pagar, porque você quis refletir a tua imagem, não a minha. Sabe o que é isso? Eu não posso fazer a obra de Deus cansado. Se eu estou cansado fazendo a obra de Deus, é um sinal que eu estou perdendo o primeiro amor. Esse tipo de labor, seguido de perseverança, por parte dos Efésios, não nos permite concluirmos que ele tenha demonstrado alguma queda de produtividade. Ou seja, não é um cara que vem na igreja uma vez ou outra, ou alguém que está trabalhando no reino uma vez ou outra. Não, é alguém que estava sempre no reino. A produtividade da igreja de Éfeso não caiu, aumentou, mas o amor diminuiu. O trabalho aumenta e o amor diminui. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, ou deixar de desistir, ou desejar parar no meio do caminho. Deixar o primeiro amor não é querer parar no meio do caminho. Escute isso. Uma vez que essa mensagem profética, o Senhor Jesus elogia a persistência dessa igreja. Tem perseverança, ou seja, vocês não querem parar no meio do caminho, ao contrário, vocês têm perseverança. E tem outra: vocês suportaste prova pelo meu nome e não deixaste esmorecer. Ou seja, pastor Valdir, essa igreja de Éfeso, ela era perseverante. Então deixar o primeiro amor não é você querer parar, não é você querer desistir, é você perder o fogo da intensa paixão. A perda do primeiro amor também não pode ser visto como sendo um momento de crise na dedicação do trabalho, uma vez que Deus disse que Ele está ao nosso lado, porque Jesus disse através de João, dizendo o seguinte, que Ele tem algo contra nós. Ou seja, a perda do primeiro amor não pode ser visto como um momento de crise. Portanto, a perda do primeiro amor, ela também é chamada de uma queda. Ela também é chamada de pecado. Quando eu perco o primeiro amor, aos olhos de Jesus, para nós é como se eu estivesse pecando. E esse pecado, ele necessita de arrependimento, porque perdemos a paixão. Então, se eu perco a paixão por Jesus, eu estou pecando. Você consegue entender isso? Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor. Eles cantam, eles pregam, eles dizimam, eles vêm à igreja, eles ofertam, eles ajudam missões, eles colocam as suas mãos no arado, eles estão se dedicando, mas dentro do coração deles, eles sabem que eles perderam a paixão por Jesus. Eles fazem o que fazem por causa de hábito, é força de rotina, faz por medo, talvez, medo de perder o galardão, faz por qualquer outro motivo, menos pela paixão. É como um cara que vem à igreja, porque se ele não vem à igreja, ele não vai tomar ceia. Se ele não vem à igreja, ele vai se sentir vazio, somente isso. É como se ele não vem trabalhar como obreiro, alguém pode fazer alguma coisa contra ele. É como se alguém viesse para a igreja só por vir, só o corpo presente. Você até vem buscá-lo, talvez por força de hábito, porque domingo não se falta a igreja, porque quarta-feira é um culto profético, e você não vem por causa de medo de não vir receber a maldição. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não venha para a igreja por causa que você está vivendo um hábito, uma rotina. Venha à igreja porque existe uma paixão dentro de você, existe uma sede, uma fome, existe um clamor de um desesperado pela sua presença. Os crentes haviam abandonado o primeiro amor, e a queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. Deus está falando o seguinte: João, diga a eles que eles trabalham, eles pregam, eles cantam, eles falam da minha palavra, mas o amor eu conheço, não me ama mais como antes. A palavra grega, apieme, traduzida como abandonar, Jesus disse: eu tenho contra ti que abandonou, ou seja, eu tenho contra vocês que apieme. Nesse texto significa, o dicionário Strong significa enviar para outro lado, mandar embora, ou partir, enviar, deixar de lado, expelir, deixar ir.
Abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de procurar outro lugar, partir, deixando algo para trás, destituir aquilo que Deus tem. Essas expressões refletem uma perda do que eu posso dizer meramente acidental ou voluntariamente a perda, o abandono ou descaso de Deus. Sabe o que é isso? Quando Jesus disse através de João: eu tenho contra ti que deixou o primeiro amor, ou seja, você deixou porque você quis, foi voluntário, foi um abandono, foi um descaso. E o Senhor Jesus tampouco está exortando essa igreja por não. Jesus não está exortando essa igreja porque ela é pobre ou rica, ou porque ela tem 100 membros ou 1000 membros. Ele está exortando essa igreja porque ela não amava mais ao Senhor. Não se trata de uma ausência completa de amor, pois eles ainda não amavam, entenda isso. Não se trata de uma cobrança total, mas uma cobrança parcial. A igreja de Éfeso amava, mas não amava de todo o coração. O amor deles havia se perdido, não era o amor como antigamente. E Jesus está aí esperando encontrar esse amor de novo dentro de nós. Agora a pergunta é essa: por que nós perdemos o primeiro amor? Por que nós perdemos o primeiro amor? Porque o primeiro amor é como um fogo, e se colocamos lenha ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água ele se apaga. Falhamos por não alimentar esse fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Entre muitas coisas eu relacionei 4 coisas que, se você quiser prevenir ou evitar a perda do primeiro amor, ou se você caiu nesse primeiro amor e você quer um resgate, uma restauração, eu separei 4 coisas que são importantes, específicas para esse resgate do primeiro amor, para que eles não venham afetar essa igreja e não venham afetar a sua vida. Não adianta pular aqui dentro, sapatear aqui dentro, dizimar, ofertar, se você perdeu o essencial, que é o primeiro amor dentro de nós. Existem 4 coisas que nós podemos fazer para evitar. A primeira, o convívio com o pecado. O primeiro fator de esfriamento do nosso amor para com o Senhor é o convívio do pecado. Mateus vai dizer isso no capítulo 24, através de Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao falar do convívio com o pecado, Osni, eu não estou dizendo do pecado em si, eu estou dizendo do convívio com o pecado. Olha para mim. Eu estou pretendendo estabelecer uma diferença importantíssima. Escute isso. É óbvio que quem vive no pecado está distante, mas quem vive no convívio do pecado também está distante também. Você entende isso? Diga amém. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado, mas esse pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado na vida dessa pessoa que sofreu a perda ou o dano. É, por exemplo, o seguinte: quem está pecando está longe do primeiro amor, mas quem está convivendo com o pecado também acaba se deixando levar. Por isso que as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta falar que você é cheio e está andando com quem está mais vazio que você. Quem está entendendo? Muitas pessoas, elas não entendem isso. A ausência do primeiro amor é chamado pecado. Muitas pessoas estão convivendo com o pecado e por isso estão perdendo o primeiro amor. Muitas vezes essa frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente na nossa vida. Olha o que ele está dizendo: de tanto você vê pecado pela televisão, de tanto você vê o pecado dentro do seu trabalho, no seu meio, você também é afetado por isso. Passamos a conviver com algumas coisas que é difícil de ser tolerado no nosso meio. Por isso precisamos ter o cuidado
de não nos acostumarmos com o pecado que está à nossa volta. Pecado continua sendo pecado ainda. Muitas vezes só de você ver um filme que te leva ao pecado, isso já faz com que você se distancie desse primeiro amor. Muitas vezes você pode se relacionar a um ambiente de entretenimento. E deixa eu dizer uma coisa para você. David Wilkerson, ele foi usado para falar sobre entretenimento. E Leonardo Ravenhill também disse uma frase muito interessante, que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Ou seja, a intenção do diabo não é que você saia da igreja, ele não quer que ninguém saia daqui. Ele quer deixar você aqui dentro morto. Ele quer distrair você, dividir você, morto na casa de Deus, igual a igreja de Sardes, respirando por aparelhos. Muitas vezes só o fato de você ir em um lugar que está tendo promiscuidade, você ir em um lugar que estão adulterando. É por isso que eu sou contra pessoas irem em lugares onde existe um ninho de pecado, porque o convívio com o pecado te distancia de Deus. E acabamos aceitando isso com naturalidade, já percebeu? Aceitamos a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos estão entrando dentro de nós e dentro da nossa casa. Ainda que não cedemos a esses pecados, ainda que você está forte, se não mantivermos o nosso coração, que aborrece o mal de cara, ficamos acostumados com esses valores errados, a ponto de permitirmos que o nosso amor se esfrie. Tem gente que diz, eu não vou mais para a igreja porque eu vi fulano caindo. O convívio com o pecado faz com que você esfrie. Recentemente, vindo para cá, de Ribeirão Preto para cá, nós acessamos a internet e vimos que uma mulher muito conhecida teve o seu marido com um grande escândalo na internet. O convívio com o pecado fez com que aquele homem caísse. Isso pode ser triste para nós, mas isso nos dá motivação para que nós estejamos em pé. Por isso que eu falo, não vai ser mais medido o culto bom ou o culto ruim, com quantas pessoas que caem aqui. Vai ser medido a intensidade do culto. Não é se você se arrepia, fala em línguas estranhas. É se você vai ficar em pé lá fora quando o dia mau aparecer. Quando a tribulação chegar na sua vida. Isso vai ser a manifestação do primeiro amor na sua vida. Por isso que tem igreja que só cai, tem igreja que só grita, tem igreja que só pula. Mas na hora de receber uma palavra de confronto como essa, eu tenho pregado em algumas igrejas, eu tenho visto a cara que os membros ficam me olhando quando eu confronto a igreja. Eu falo, por isso que agora é sarando nações, irmão. Porque você confronta eles, e eles são filhos espirituais. Eles dizem, manda mais papai, manda mais papai, manda mais. Eu tenho pregado em algumas igrejas que eles me olham e tipo assim, o que você está pregando? Será que isso está na Bíblia? Eles estão pregando outro evangelho, e quando você vai falar do evangelho, eles ficam naquela cara, será que você está... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai levantar você nesses últimos dias. Eu disse isso para o pastor Valdir, Jesus está às portas, Ele está batendo, Ele está dizendo, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Ainda que você não ceda ao pecado, mas você conviva com o pecado, isso pode te distanciar do primeiro amor. Ficamos acostumados com esses valores, a permitirmos que se esfrie. Precisamos agir como Ló, que se afligia com a iniquidade das pessoas que estavam à sua volta. Segundo Pedro capítulo 2, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-lhes a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligindo-se pelo procedimento libertino daqueles que insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atordoava a sua alma. Ou seja, Ló estava no meio de Sodoma e Gomorra, a sua alma gritava por justiça, a ponto do Senhor tirar ele dali, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sobre o castigo os injustos no dia do juízo. O primeiro fator que pode fazer com que você esfrie é o convívio com o pecado. Mas tem um segundo. O segundo fator que pode contribuir para que você perca o primeiro amor é a sua falta de profundidade na vida cristã. Diga um amém. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Jesus. Jesus disse isso na parábola do semeador. Novamente, Jesus falou sobre a semente que caiu em um solo pedregoso.
O resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve a sua profundidade. Irmão, desconfie de quem chega dizendo para você: não, eu vou fazer e tal, eu estou junto. No dia mau, se a semente foi lançada no pedregulho, irmão, vai acontecer o quê? Não vai ter profundidade. Porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente o solo, que não tem muita terra, e tornando assim superficial. O risco que essa planta corre pelo fato que ela não se desenvolve na superfície é que, saindo o sol, ou seja, saindo as provações, ela pode morrer rapidamente. Ou seja, se você plantar uma semente em um terreno que não tem profundidade, quando vir um sol de 40 graus, mata aquela flor, mata aquela planta com facilidade. Por isso você muita gente que é crente uma semana, depois desvia, depois posta foto no Facebook, na balada, tomando um negócio, fazendo. Por quê? Porque foi plantada a semente, mas a semente está em terra rochosa. Quando vem a adversidade, essa pessoa, ela morre. Mas ao que cai em pedra são os que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas não tem raiz, creem apenas por um momento, na hora da provação se desvia. O segredo de não afastarmos do Senhor, nem perdermos a nossa alegria e nem o nosso desenvolvimento, é termos uma vida de profundidade com Deus. Eu falava isso lá em cima, não dá para pregar somente uma hora. É muito pouco vir para a igreja só quarta-feira. Não te traz profundidade, te traz só apenas experiências. Por isso que o culto não acaba hoje, começa hoje, vai até a semana que vem. Não pense em você a semana inteira e deixe para pensar em Jesus somente no dia do culto. Nós precisamos ter uma vida de profundidade espiritual. Muitos cristãos vivem somente de cultos semanais. Não investe tempo no seu relacionamento diário com Deus. Eles não oram, eles não se enchem da palavra, eles não procuram mortificar a sua carne para fazer viver o seu espírito. Eles não se envolvem no trabalho do reino, não se envolvem no trabalho do Pai. Sabe o que é isso? São pessoas que perderam a profundidade. Elas não vivem no profundo, elas estão vivendo meramente na superfície. E o problema é esse, é que tem gente na superfície e quer provar que tem profundidade. Irmão, sabe por que Deus matou Ananias e Zafira? Não sei se você fala isso aqui não. Porque Ananias e Zafira, olha como que eles são inteligentes. Tinha uma fila, Pedrão estava sentado aqui, Pedro sentado, e todo mundo vendia tudo. Casa, carro, comida, e fazia assim, ó, tô Pedro. Eles vendiam o quê? Aí Ananias e Zafira foi querer pegar a fila, que estava todo mundo dando tudo. Irmão, não entra na fila de quem está dando tudo se você não vai dar nem metade do que você pensou em dar, senão você vai morrer no meio do caminho. Se for pegar a fila, entra na fila de que se você for dar tudo. Não estou falando financeiro não, profundidade. Porque tem gente que está na fila, de quem está dando tudo e vem no artigo no superficial. Quando vem a primeira adversidade, ele vai mostrar que a sua vida é uma superfície. Irmão, Deus quer pegar na sua mão, igual Ezequiel pegou na mão do profeta e disse: vai entrando no rio, águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, água que dão nos lombos, água que dão mas tem águas mais profundas. Ezequiel disse: esse nível de água eu não consigo ir. O anjo pegou e disse: você não pode, eu vou levar você, eu vou afundar. Irmão, quanto mais você desce, mais glória você recebe de Deus. Quanto mais você se aprofunda, mais você sobe espiritualmente. Deixa eu dizer, não, sai do raso, irmão. Sai de culto semanal, sai de culto dominical, vai pro profundo, sobe monte, vai para a igreja, vem pro ciclo de oração, renuncia. Tu glória, Senhor. A falta de superficialidade, a falta de profundidade. A questão da profundidade nas coisas espirituais é aplicada não somente em nossa vida com Deus, mas também nos que servem a Satanás. Na carta à igreja em Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram a profundidade de Satanás. Mas eu digo a vós e os restantes que estão em Tiatira,
A todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas os que tende retendo até que eu venha. Sabe o que é isso? O mesmo princípio da profundidade que se aplica à vida espiritual de quem encontra o reino de Deus, também se aplica ao mesmo nível espiritual de quem encontra o reino das trevas. Por isso você vê gente que faz qualquer coisa para o reino das trevas, porque ele vai se aprofundar. E isso tem que ser latente dentro de nós. Do que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias? Não vai ser mais mencionado uma igreja grande, mas pessoas grandes. Eu disse que São Miguel não cabe aqui dentro, mas aqui cabe em São Miguel. Essa igreja cabe em São Miguel. Você é a igreja do Senhor. Desenvolva raízes mais profundas com Deus, para que você não fracasse na sua fé. A terceira coisa que faz com que eu perca o primeiro amor, que contribua para esse esfriamento do primeiro amor, é a falta de tratamento em algumas áreas da minha vida. A falta de tratamento em algumas áreas da minha vida faz com que eu esfrie com Deus. Já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos de como o potencial da frutificação da palavra de Deus pode vir a ser brotado na vida de alguém que não tem raiz, não tem profundidade. Mas há um outro exemplo, escute isso, que o Senhor Jesus nos deu nesta parábola, da semente que caiu entre os espinhos. Outra caiu no meio dos espinhos. Este, ao crescerem com ela, o sufocaram. Os espinhos não parecem ser tão comprometedores, porque eram pequenos. Os espinhos não eram os espinhos grandes, mas eram pequenos. Parece ser não comprometedor. E justamente por não parecerem perigosos, ou seja, os espinhos não pareciam perigosos, não foram arrancados. Vê se você entende isso, gente. A semente caiu no meio dos espinhos. Só que os espinhos eram pequenos. Aparentemente não era perigoso um espinho pequeno, mas foi por isso que sufocou a semente. Sabe o que é isso? Tem coisas que para você não é nociva, mas que se você não for arrancado, vai te dar um problema lá na frente. Porque depois que ela cresceu, a Bíblia diz que ela sufocou a palavra de Deus, abortando o propósito da divina frutificação. E que caiu entre os espinhos são os que ouvem, escute isso, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, a riqueza e os deleites dessa vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. As áreas que não são tratadas na minha vida, talvez pareça ser nociva ou pequena. Não vou tratar isso que é muito pequeno, eu vou deixar que Deus tire isso de mim. Tem muita gente que diz, não, eu vou deixar que o Senhor mova isso em mim. Essas áreas que parecem ser nocivas, não ser nocivas, mas justamente são essas áreas que quando você crescer, podem te sufocar lá na frente. Vai sufocar sua fé, o seu amor, e posteriormente vai matar seu destino profético. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. Escute isso aqui é muito forte. Geralmente quem cai no público já caiu no secreto há muito tempo. Quando você vê alguém na manchete, fulano de tal caiu, irmão, já estava caído há muito tempo. Primeiro, a pessoa cai quando ela perde o relacionamento com a sua esposa. Cai. Caiu no secreto, vai ser manifestado em público, porque não foi tratado no particular. Por isso que eu estou dizendo isso para você. Só pregue no altar, ou só pregue no púlpito o que você recebe no altar. Estabelece na mesa e santifica no seu leito. A queda espiritual não acontece imediatamente e nem instantaneamente. É um processo que envolve repetidas negligências da sua parte. E são essas que parecem inocentes e que a gente negligencia e que nos vencerão amanhã ou depois. Por isso devemos dar mais atenção às áreas que nós devemos trabalhar. Tem alguma coisa que você precisa trabalhar? Tem que dar atenção nisso, porque isso aqui vai te sufocar lá na frente e vai te matar. E a quarta coisa que faz com que eu perca o primeiro amor, chama distração.
Diferente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, é alguém que costuma ser enredado pelas distrações. Escute isso. Alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo. Irmão, talvez você, olha para mim, talvez você não cedeu ao pecado, mas você está andando distraído. Você não caiu no pecado, mas a sua distração faz com que você perca o primeiro amor. Você perde o foco, você perde o alvo. E com essas coisas, talvez seja mesmo o roubo de foco de você, irmão. Talvez você é fiel à sua esposa, você é dizimista, ofertante, vem à igreja, você é uma mulher que atua em algum ministério, você não está pecando, mas você está distraído. Isso também é um pecado. A distração é um pecado. Tem gente aqui distraído, isso é um pecado. Como distrair uma mensagem como essa? Só não presta atenção em mensagem como essa alguém que está caído há muito tempo e não sabe que caiu. A distração, pessoas que estão aqui, mas estão pensando lá fora, o que eu vou comer amanhã? Será que a pizza de hoje vai ser de calabresa ou de queijo? Você está caído e não sabe. A distração te faz perder o primeiro amor. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, Moisés foi falar com o faraó, trazer uma mensagem de libertação, faraó aumentou a carga de trabalho para eles. Ou seja, se eles ficassem embaraçados do trabalho, se eles ficassem trabalhando, dobrando a carga de horário, dobrando a intensidade do trabalho, eles desviariam o foco do Senhor. Agora eu pergunto para você, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a vida eterna? O faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adorar a Deus. E essa estratégia que Satanás tenta aplicar hoje contra o cristão, aliás, Satanás, ele é a tipologia de Faraó. Quanto mais você trabalha, você tem que trabalhar, você tem que colocar pão na mesa, você tem que ter dinheiro para colocar a gasolina no carro, roupinha para o filho, colégio, você tem que pagar o seu aluguel, o trabalho dignifica o homem. Mas irmão, se estiver roubando o seu tempo com Deus, tem que rever o conceito, rever o pensamento, porque Faraó tem essa estratégia, vai trabalhar muito para não adorar a Deus, vai trabalhar muito para não glorificar, vai trabalhar muito para perder a ideia de adoração. Hoje em dia, muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios que não tem mais tempo para sequer para lembrar de Deus, para buscar a Deus. Já na antiga aliança, Deus exigia um dia de descanso, onde as pessoas não somente paravam de trabalhar, como adoravam a Deus. Lembra que eles deixavam o sábado para adorar? Hoje Jesus é o nosso sábado, então a gente descansa na segunda com Ele, na terça com Ele, na quarta com Ele, na quinta com Ele. Eu vou ser glorificado aí. Não tem mais que guardar o sábado, porque Jesus se fez o sábado para que nós venhamos a ter descanso nele todos os dias. Infelizmente isso tem sido um fator de distração e esfriamento por muitas pessoas cristãs que são até sinceros, e eles, diante dessas pressões do mundo, eles estão distraídos. Jesus disse isso na parábola da grande ceia em Lucas 14, ele chamou um para vir para o banquete, chamou o outro para vir para o banquete, chamou o outro. E eles começaram a dar várias queixas, dizendo que não podiam estar com Deus, porque eles estavam atarefados demais para estar com o Senhor. Por isso que Paulo disse em Coríntios capítulo 7, o que realmente eu quero é que estejais livres da preocupação. Que não é casado, cuide das coisas do Senhor. Escute isso. Paulo está dizendo, eu quero que vocês estejam livres de preocupação. Quem não é casado, eu quero que cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como o corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite. Consagrai-vos desimpedimentemente ao Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, você que é chamado, irmão, faça aquilo que você foi chamado com excelência.
Até mesmo o nosso próprio serviço prestado na igreja para o Senhor pode se tornar uma distração. Tem gente que está trabalhando aqui distraído, tem gente cantando distraído, tem gente cuidando distraído, tem obreiro que está trabalhando, tem pastores que estão pregando e estão distraídos. Você pode estar na igreja distraído. Os irmãos em Éfeso perderam o primeiro amor, e ainda que eles não tivessem parado de trabalhar para Deus, eles estavam distraídos. Deixa eu dizer isso para você, irmão, nós precisamos voltar a encontrar o caminho do primeiro amor novamente. Quem é você? Você é Marta ou Maria? Jesus entrou na casa de Maria e Marta. Marta correu para a cozinha. Vou fazer um bolo para ele, vou fazer um café para ele, eu vou coar um leite para ele, eu vou fazer um pãozinho asmo que ele gosta de comer. Sabe o que Maria fez? Não, eu não vou fazer nada, eu vou correr para o pé dele, porque tem alimento ali também. Tem alimento ali também. A Bíblia diz que ela escolheu a melhor parte para estar aos pés. E quando ela estava nos pés de Jesus, Marta gritou lá da cozinha: Jesus, não te importa que Maria não me ajude? E Jesus disse: Marta, você está muito ansiosa com as coisas da vida. Maria, sua irmã, encontrou o melhor lugar para estar. Irmão, eu sei que é gostoso ir no shopping, eu sei que é gostoso viajar como eu viajei ver minha avó, eu sei que é gostoso estar em outro lugar, mas nada melhor do que encontrar os pés dele para se alimentar. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinho trabalhando. Tipo aquela pessoa que diz: só sobrou eu, bispo, na igreja. Eu fui o único que não me dobrei. Eu sou o último profeta, a última bolacha do biscoito. Não, tem 7.000, meu filho. Tem gente que acha que é a última casquinha do siri. Não, você não é a última casquinha do siri. Tem 7.000 que não se dobrou, que está escondido, comendo pão e água. Talvez não foi reconhecido, ungido, levantado, mas está escondido. Na hora do confronto vai aparecer, vai aparecer. Talvez você é essa pessoa que está aqui escondida, mas não abandonada. Jesus respondeu: você é Marta ou Maria? Respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não será tirada. Uma só coisa é necessário, nada, absolutamente nada é mais importante que a nossa concentração em buscá-lo e não se distrair. Precisamos vigiar com relação a todas as coisas. Isso aqui é uma palavra pastoral para a sua vida. Precisamos vigiar mediante a todas as outras coisas, até mesmo com coisas boas, lícitas, que podem considerar como bênçãos em nossas vidas. Tem bênção que para nós é bênção, mas para Deus é maldição. Ah, mas é bom. Eu sei que é bom, mas vai te distrair. Eu sei que ele é lindo, olhinho claro, eu sei que ele é lindo, mas ele vai te distrair. Eu sei que ele é bonito, eu entendo tudo isso, mas ela, se não tiver no mesmo viés, vai te distrair. Vem para o pé, porque no pé não será retirado essas coisas, mas vai ser acrescentado as demais coisas. Nosso primeiro amor, contudo, perdemos o primeiro amor. Sendo assim, é preciso fazer alguma coisa em relação à perda já sofrida. Eu vou te dar 4 coisas. Isso aqui poderia pregar mais 2 horas pelo menos, mas eu vou falar aqui mais pelo menos 5 minutos, 15 minutos para que nós viemos a terminar. Eu vou te dar agora o segredo da restauração, de como voltar a ganhar o primeiro amor, de como voltar a estar no colo do papai, de como voltar a amar ao Senhor, de como voltar a andar inflamado com Deus. Eu vou te dar um segredo para você voltar. Ele vai falar 3 coisas. A primeira, João diz para a igreja de Éfeso, o quê? Para que eles lembrem. Lembra-te da onde você caiu. Primeira coisa para você ter um retorno é você lembrar. O primeiro passo é um ato de recordação, lembrança do tempo anterior, antes da perda do primeiro amor. Não há nada melhor que retornarmos a pensarmos naquilo que nós fazemos para Deus. Lembramos os primeiros momentos da nossa fé. Você subia para o monte,
você rolava na areia. Você rolava naquela lama. Irmão, já teve uma vez de eu descer rolando um monte assim, cair em poça d'água, vir molhado, tomar chuva, lembra? Perdemos celular, perdemos as coisas, e a gente vinha, sujava o carro, o sapato todo sujo, mas nos dava saudade. Lembra quando você ia para o monte, lembra? Lembra de quando você lavava a louça chorando, lembrando das canções que a sua avó cantava, que a sua mãe cantava, lembra disso? Lembra que quando você chegava cedo no culto, dobrava o joelho, intercedia pela tua casa inteira, lembra? Quando você pegava o seu carro, colocava alimento e ia fazer missões, quando você tirava a sua roupa para dar para quem não tinha, lembra disso? Lembra-te da onde caíste, sabe o que é isso? Ele está dizendo, lembra das primeiras coisas que você fez lá atrás. Você desviava o seu olho do pecado, os ouvidos daquilo que você ouviu, você falava menos, falava pouco, você não queria pecar, você não queria distrair, você amava a Deus de todo o teu coração. Lembra-te! Ele está dizendo, você quer voltar a me amar, você quer voltar a estar no meu altar, lembra-te de que você fazia antes. Por que eu vou lembrar? Porque Jeremias disse em Lamentações 3, traz a memória, eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Algumas lembranças têm o poder de produzirmos em nós um caminho de restauração. Tem lembranças que, se você lembra, você produz um caminho de restauração em cima dela. Muitas vezes nós não damos conta do que perdemos, não percebemos isso. Uma boa forma de dimensionarmos as nossas perdas é constatarmos o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos de Deus lá atrás, Nil. Lembra quando você era usado? É isso que Deus está falando. Faz uma balança de como você era antes, de como você era hoje. Isso é para quem quer mudar de vida. Revive em minha vida momentos, irmão, eu lembrei esses dias de quando eu orava às 3 horas da manhã, que eu ia na academia, e tinha algumas pessoas que me seguiam, elas diziam, olha, nós estamos orando junto com você, mas já não havia convidado elas para orar, só de olhar o Facebook, elas também estavam na oração, e eu relembrei aquilo, eu disse, meu Deus, preciso voltar a orar nesse horário, porque esse horário me aproxima de Deus, porque alguém voltou a orar por causa que eu estava orando, e eu comecei a relembrar o meu quarto de intimidade, o lugar onde eu falava com o Senhor, o lugar onde eu chorava, onde eu me emocionava, onde diariamente eu estava com o Senhor, era o meu quarto de oração, sem que ninguém me falasse nada, eu recordei, aí eu me lembrei, me lembrando, eu voltei a orar. Essas lembranças, elas ocasionam naquela época da retomada daquilo que você pode fazer. Contudo, escute isso. Lembrança em si do que havia provado não produziu mudança alguma. Se você não lembrar, se você só ficar lembrando, não vai resolver também. Aí eu lembro de quando eu ia para o monte, lembra? Mas não foi mais. Aí eu lembro que eu guardava meu corpinho, lembra, mas não guardou mais. Não adianta só lembrar, tem que trazer a memória e entrar no caminho da restauração. Não basta termos saudades de como as coisas eram anteriormente. Eu tenho saudade de quando eu pregava, de quando você tem saudade, eu sei disso. É preciso que sintamos por temor, pelo tempo perdido que você deixou sem sentir amor verdadeiro por Deus. Fazendo de que maneira? Você precisa lamentar, chorar, clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional, um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. Tiago disse o seguinte no primeiro Tiago capítulo 4: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Por isso eu gosto do Salmo 24. Quem entrará no tabernáculo de Deus? Não está dizendo de bispo, profeta, apóstolo. Está dizendo quem vai entrar no tabernáculo. Ou seja, quem é que vai entrar no céu? Ele está dizendo duas pessoas. Qual? Limpo de mão e puro de coração. Ele vai dizer o seguinte: afligir, lamentar e chorar, e converta-se o vosso riso
em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O fato de você se humilhar é a certeza que você está querendo lembrar de onde você caiu, e nessa lembrança de onde você caiu, Ele te coloca no caminho da restauração novamente, para que você seja restaurado e assim exaltado. Tem gente que quer ser exaltada, mas não foi restaurada. Não adianta se você for restaurado, mas não teve um arrependimento. Você vai ser exaltado sem restauração, você vai derrubar pessoas que estão à sua volta. Então ele vai dar 3 conselhos. O primeiro, lembra-te. Segundo, arrependa-te. Arrependimento, irmão. Desconfie de qualquer pregador que massageie o seu ego. Desconfie de qualquer pregador que faça com que a sua mente fique terrena, e faça com que você não se arrependa daquilo que você vai cometendo. Se torna normal isso. Desconfie de qualquer pessoa que faça com que você se sinta confortável na igreja. Igreja não é lugar de se sentir bem. Igreja é lugar de você ter um confronto com o Senhor, para que nós venhamos a melhorar de glória em glória e de vitória em vitória. Por isso que ele diz, os mortos ouvirão a Deus. Ou seja, só quem morreu para esse mundo, irmão. Eu sei que é difícil, irmão, para essa palavra ser pregada aqui hoje, ela está cortando a minha vida uma semana inteira. Sabe o que eu estou dizendo para você? Antes dessa palavra confrontar a sua vida, ela confortou a minha. Poderia ser muito mais fácil eu pregar qualquer mensagem, você colocar a cadeira na cabeça, aí dando glória, dando aviãozinho. Não, esse tempo de Paulo está dizendo o seguinte, não é mais para se alegrar, é para se entristecer. Converta o vosso pranto, a vossa alegria em pranto, e o nosso sorriso e gemido, para que Deus venha aplacar a ira sobre a nossa vida, irmão. Jesus está voltando por esses dias. Você vai me ouvir na internet, em qualquer lugar do Brasil. Deus está dizendo a você, lembra-te de onde você caiu, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Glória, Senhor, me chorar, me transforma. Eu quero terminar. Bispo, eu lembrei. Eu estou me arrependendo. A última coisa para você selar e voltar para a restauração. Volta a praticar o que você fazia antes. Não basta revivermos lembranças e chorarmos. Temos que voltar a fazer o que abandonamos. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a Ele. São uma forma de expressão de alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com uma forma do qual buscamos. E se estamos buscando da maneira certa, precisamos mais do que um reconhecimento da perda. Precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Deus. Quando Nabucodonosor morreu, assumiu Belsazar. Belsazar disse, quando ele viu a mão escrita na parede, ele mandou chamar Daniel. E você se lembra nisso do capítulo 5. Belsazar perguntou a Daniel, você ainda é o mesmo Daniel? Você ainda é o mesmo Daniel, ou seja, você ainda é o mesmo Daniel que ora, que lê a Bíblia, que ama o Senhor. Irmão, a porta é estreita, o caminho também é estreito. Você pode ir em outro lugar, as pessoas vão te ungir com óleo, mas não se esqueça, não existe óleo ungido que vai fazer você passar deslizando na porta estreita. Vem pra cá que você vai ficar rico, é óleo ungido. Vem pra cá que você vai ficar próximo. Eu quero ver você passar deslizando como óleo na porta estreita. Não tem jeito, irmão. Deus vai levar ao céu aqueles que estão se preparando para entrar nele. Eu disse isso, tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que vai querer ir ao céu. E quando chegar no céu, se for ao céu, a última pessoa que vai querer ver é Deus. Tem gente que não quer Deus, filha, quer o céu de Deus. Eu te amo, querido. Papai
Senhor te ama. Me apaixona, transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. É o que me apaixona e me transforma. Você que quer ter esse fogo ardendo dentro de você de novo, queria que você ficasse de pé. Você perdeu o primeiro amor, talvez por estar distraído, talvez pelo convívio com o pecado, talvez pela falta de profundidade, ou talvez pelas distrações da vida. Só você que perdeu o primeiro amor. Bispo, eu reconheço, eu sou humano, eu não sou perfeito. Eu queria que você viesse aqui na frente rapidamente. Você perdeu essa chama, essa paixão. E você, tudo que você quer é essa paixão no seu coração de novo. Isso. Vem aqui. Oramandaxé. Os pastores vão orar. A unção não está em mim, a unção está no ambiente. Vem aqui na frente, você que perdeu o primeiro amor. Mas hoje você quer restauração, restituição. O diabo te distraiu, o pecado te derrubou. Glória, Senhor.